Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo essa mensagem, com muita alegria, auxiliando-nos a crescer e engrandecer essa tarefa. Não se esqueça, se gostar do vídeo, curtir, comentar e compartilhar, fazendo com que esse momento chegue cada vez a mais corações. E nós não poderíamos aqui deixar de ler os comentários que foram deixados para nós na segunda-feira, no estudo do Livro dos Espíritos. Márcio Foschiani, lá de São Paulo. Uma semana cheia de bênçãos a todos os irmãos e irmãs, que assim seja. A Cissa de Praia Grande, São Paulo, bom dia, minha amiga. A Lúcia Helena da Silva, bom dia, semana abençoada para todos nós. O Hamilton Martins, aqui de Patos de Minas, bom dia, e ele colocou assim: que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós, para que continuemos com muita fé na doutrina consoladora, que assim seja. O Luciano Santana, de Cruz das Almas, na Bahia, bom dia, meu amigo. A Gladys Ferreira de Machado, aqui de Minas Gerais, bom dia, que a nossa semana possa ser bem produtiva, que assim seja. O Pedro Eduardo Martins, de Frutal, bom dia, e ele colocou que a paz de Deus esteja nesta casa e no coração de cada um de nós, que assim seja. E a Rosa Maria, lá de Teresina, Piauí, bom dia, minha amiga. Pois bem, a gente está retornando hoje ao estudo, a leitura, a meditação, o comentário, ponderação em torno da obra Caminho, Verdade e Vida. A mensagem de hoje é a de número 41, a regra áurea. Então, logo depois ali da nossa vinhetinha, da nossa apresentação do trabalho, a gente vai mergulhar nessas palavras que são verdadeiramente maravilhosas, trazidas pelo benfeitor Emmanuel. Pois bem, meus amigos, a mensagem de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem de número 41, vai conversar conosco sobre a regra áurea. Esse é o título da mensagem, a regra áurea. É interessante que, se nós formos ao Evangelho, nós perceberemos na passagem que o Cristo, depois de haver silenciado aos saduceus, ele é procurado, buscado, questionado por certos escribas, por certos doutores da lei, que o indagam sobre qual seria o maior mandamento. Era interessante porque pedia-se ao mestre, pedia-se a determinado doutor da lei como ele interpretava a lei. É algo que era chamado como o julgo do rabi. E ali é questionado o que ele considerava como sendo o maior mandamento. E aí Jesus, comprovando que não teria vindo para desprezar o que já existia, mas sim para conceder fiel cumprimento, ele repete Levítico e Deuteronômio, ele entrega o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o espírito, com toda a força, com toda a vontade, e ele pontua a questão do amar ao próximo como a ti mesmo. É interessante porque Eliú, que se eu não me engano era avô de Gamaliel, que foi mestre de Saulo de Tarso, Eliú, esse nome está na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como sendo o grande responsável pelo desenvolvimento sociológico do planeta. Mas esse grande intérprete da lei, ele também foi questionado em determinado momento o que teria de mais importante na lei. E ele vai responder para você não fazer ao outro aquilo que você gostaria que não fosse feito para com você. É um comportamento um pouco omissivo. Jesus, quando ele entrega o amar o próximo como a ti mesmo, ele também solicita que nós façamos ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Não é mais um comportamento omissivo. É uma atividade, é uma ação. Porque se nós formos refletir bem, expandindo o raciocínio, um planeta em caráter provacional e expiatório, individualidades em caracteres provacionais e expiatórios, são individualidades omissas. Olha, não estou fazendo, está ótimo. Mas se a gente quer regenerar a si mesmo e, consequentemente, o planeta, nós precisamos deixar de ser individualidades omissas
nós precisamos passar a agir. Nosso planeta tem uma grande multidão que está em cima do muro. E aí, se a gente for para o livro dos Espíritos, quando os bons são tímidos, o mal prepondera. Quando você tem uma grande multidão em cima do muro, o mal prepondera. Então a gente precisa começar a tomar partido de maneira mais ativa. E aí entra muito bem essa questão do amarás o teu próximo como a ti mesmo, que não é um conceito novo nas grandes filosofias, nas grandes ponderações religiosas do mundo. Perpassa os movimentos de ascensão da humanidade, essa regra áurea. E é o que a gente vai ver nessa mensagem, a mensagem de número 41 da obra Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel, ele tá aqui o verso que ele comenta, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, uma fala de Jesus reproduzida por Mateus capítulo 22, verso 39. E aí Emmanuel vai comentar dizendo: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Só pegar um trecho aqui, embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Com Paulo, nós aprendemos que nós somos embaixadores do Cristo. Então essa missão agora de representar o Cristo em estados estrangeiros, em corações ainda estrangeiros, essa missão é nossa. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Está vendo que é omissão? Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. É algo condicional. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Também algo meio omissivo. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus, aqui, aquele pensamento que a gente trouxe, de Eliú, de Iléu: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Também, muito mais um comportamento omissivo do que uma atitude, do que uma ação orientada, desenvolvida para o bem. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Mas aqui tem um problema, porque os romanos eles desconheciam o conceito de fraternidade. E sociedade para eles era um conceito muito fechado. Era um conceito muito fechado. Nós estamos falando aqui apenas deles e mais ninguém. Você apresentar para o romano um conceito de fraternidade naquele tempo era a mesma coisa do que você xingar a mãe dele. A gente pode fazer essa brincadeira aqui. Então, tem que ler com cuidado essa afirmativa. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo, porque como Cristo ele é o governador planetário, ele vai insuflando as ideias nos grandes representantes morais dos povos, que vão, por sua vez, repassando aquelas coletividades. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo, em vista dos seus testemunhos fragmentários. E aí aqui vem um ponto-chave da mensagem, porque qual é a diferença então, se essa regra, tudo bem, de forma diferente, às vezes a forma um pouco omissiva, condicional, mas se essa regra ela já perpassava pelo conhecimento do desenvolvimento ascensional da humanidade, qual que é a diferença então quando Cristo diz, quando Cristo profere? Aí é onde Emmanuel vai fechar a mensagem. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou. Aí vem a grande diferença. Se o Cristo não exemplifica de forma até sacrificial, as palavras dele ficariam perdidas no tempo. Então, Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. Tanto é que o novo mandamento que ele nos entrega, e ali esculpido nos textos de João, é: amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como eu vos amei. A claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Não foi por isso que ficou tão marcado, tão gravada a expressão quando trazida por Jesus, porque ela não mais permaneceu
apenas nos lábios, nas letras, nas páginas, nos textos. Não. Ela passou para a atividade. Ela passou para a ação. De forma também que nos convida a passar para a atividade, a passar para a ação. É isso, meus amigos. Findamos mais uma mensagem desse livro maravilhoso. Há algumas semanas, nós não colocávamos aqui nenhum estudo sobre o livro, nós estávamos bastante ocupados, conforme já aventamos anteriormente, mas espero que todos tenham gostado, e se gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até o nosso próximo encontro.